Olá! Bom, nesse vídeo de hoje eu quero esclarecer uma dúvida que frequentemente chega para mim. Muita gente me pergunta se uma ideia pode ser registrada. As pessoas têm ideia das mais variadas formas, às vezes querem mostrar aquela ideia para alguém, para um parceiro de negócios, para um colega de trabalho, para um familiar, mas ela tem medo de ter aquela ideia roubada. Então ela fica com aquele questionamento: eu posso registrar uma ideia ou não? Uma ideia tem proteção legal no Brasil ou não? Então nesse vídeo eu vou esclarecer para você essa dúvida e ainda eu vou te mostrar o melhor caminho que você pode tomar para que esse problema, essa dor que você tem de correr o risco de ter uma ideia roubada por alguém, isso não aconteça. Eu vou ensinar você a como se precaver quanto a isso, ok? Mas antes de tudo, eu quero, é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, te pedir um favorzinho para você clicar aí no botãozinho vermelho e se tornar mais um seguidor aqui do canal Direito em Ideias. Tudo bem? Vamos lá. Bom, para início de conversa, eu já posso adiantar para você que uma ideia não pode ser registrada no Brasil. Pois é, uma ideia propriamente dita não é passível de registro. Vou dar só dois exemplos, dois dispositivos legais que falam que uma ideia não pode ser registrada. O artigo 8º da Lei 9.610, que é a Lei de Direitos Autorais, lá diz que ideias, assim como métodos, conceitos matemáticos, projetos, não são passíveis de proteção. Do mesmo modo, a Lei 9.279, que é nosso Código de Propriedade Industrial, também fala no seu artigo 10 que conceitos meramente abstratos, ou seja, ideias, não são passíveis de registro. Ok, tudo bem, Eduardo, mas se ela não pode ser registrada, como é que eu posso me precaver contra possíveis pessoas que possam me atrapalhar, possam se usurpar da minha ideia? Tranquilo, qual o caminho que você pode tomar para não correr esse risco? Você, por exemplo, pode realizar aquela ideia, transformar aquela ideia que você teve num mecanismo, num instrumento jurídico que possua proteção legal. E aí sim você fica respaldado contra tudo isso que eu acabei de falar. Como assim? Vou explicar melhor. Se a sua ideia, por exemplo, é de um nome para lançar um produto ou um serviço, você pode pegar aquele nome e registrá-lo como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ao mesmo tempo, se aquela ideia está vinculada a uma invenção, uma tecnologia nova, você pensou em criar um equipamento novo, por exemplo, você pode tentar transformar aquela ideia num pedido de patente no INPI. Ok? Vou mais adiante. Se você teve uma ideia de criar um programa de computador, mas não sabe como fazer isso, e acaba conseguindo alguém que codifique, que elabore códigos que levem à criação de um software, de um programa de computador, você então pode registrar aquele software no INPI. Ok? Deva perceber? Então você pega uma ideia que em si não é passível de registro, mas transforma, realiza ela através de mecanismos que têm proteção legal. E aí nessas situações você consegue muito bem ter a tranquilidade de poder mostrar aquela ideia, aquele projeto numa mesa de reunião para alguém sem correr o risco daquela pessoa fazer algo de errado, né? E roubar aquela ideia sua e você depois ficar de mãos abanando. Ok? De mãos abanando, melhor dizendo. Agora, pode acontecer de você se questionar: bom, mas e se a minha ideia não for passível de ser transformada num mecanismo que possua proteção legal? O que eu posso fazer? E aí eu vou te dar uma dica que eu aprendi há muitos anos atrás com um saudoso professor. A melhor forma de você guardar segredo é você ficar calado. Ou seja, se a tua ideia não puder ser realizada, formatada, positivada através de um mecanismo que possua proteção legal, você simplesmente guarda o segredo e não fala para ninguém, até que você tenha condição, de alguma forma, de dar a ela uma roupagem jurídica de segurança. Tudo bem? Então, teve uma ideia que não pode ser transformada em uma marca, numa patente, num desenho industrial, não pode ser protegida por nenhuma dos preceitos que existem na nossa legislação. Se isso acontecer, você simplesmente, infelizmente, fica na sua. Cale-se, não fale para ninguém, não conte essa ideia para ninguém, a não ser que você esteja disposto a correr esse risco de apresentar ela, por exemplo, numa mesa de reunião para o investidor e você, de repente, ter o problema daquela ideia ser roubada.
Ok? Então, resumindo, ideia não pode ser registrada, propriamente dito, uma ideia em si não é passivo de registro, porém você pode realizá-la, transformá-la em institutos jurídicos, em mecanismos que possuam proteção legal. E aí sim você não vai ter mais nenhum problema quanto a isso. Ok? Espero ter esclarecido essa dúvida, isso é muito frequente, muita gente me pergunta sobre isso. Então está aqui esse vídeo para poder sanar qualquer tipo de dúvida a respeito desse assunto. Ok? Para fechar o vídeo, vou te pedir, então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, clica aí no botãozinho vermelho e vamos adiante. Grande abraço para vocês e até breve. Até mais.